Bem-vindo ao canal Senhor e Senhora Oliveira. Meu nome é Joelma e eu venho aqui dar um depoimento do que já passei com depressão e também com tentativa de suicídio. Não estou com o Gil hoje, neste exato momento deste filme, porque eu precisava e queria até um pouco mais de espaço e liberdade para estar tratando isso com vocês. Estou um pouco rouca, mas acredito que dá para vocês entenderem o que eu tenho para falar. O Gilmar, o meu esposo, que na época não era nem meu namorado, nem meu esposo, foi uma pessoa que me ajudou muito, Nós éramos grandes amigos, ele era meu pastor, e isso foi uma ajuda muito grande que eu tive dele na época, Eu vinha passando por um processo já de depressão, eu não sabia que eu estava passando por este processo em si. Eu sabia que eu estava vindo com algo que já não era bom, já não era normal, mas eu não conseguia identificar até então. Eu morava sozinha e o que ainda me fazia, de certa forma, conseguir desvencilhar neste sentimento, a forma de pensar, de tirar de mim algo ainda era a igreja, Os trabalhos que eu fazia, os louvores, fazer a obra como eu fazia. Então, assim, isso ainda me ajudava muito. Só que chegou um ponto que isso só não bastava, Que isso só não era o suficiente para aquele momento. Então veio estresses, veio situações que aconteceram um pouco antes, perdas, traumas, frustrações, pois passei assim por uma situação muito complicada. Eu estava passando por um processo de recuperação de muitas coisas que eu acho que não dá para citar aqui, já seria de um outro vídeo com outro tema. Então, isso tudo acabou sendo somatizado e desencadeado aí, então, a depressão, Eu chegava no meio das pessoas, eu era feliz, eu brincava, eu lidava com aquela situação, mas eu queria estar em casa, muitas vezes sozinha, sem falar com ninguém, sem conversar com muita gente, muitas vezes deitava no travesseiro e só ele sabe quantas lágrimas foi derramada ali. Gente, quando falamos que depressão é algo sério e não é frescura, de fato é algo que nos afeta e que nos traz esse sentimento, muitas vezes por sentimentos de não ter tentado ou não ter conseguido algo, de ter perdido coisas que nos trouxe muito valor, de ter passado por momentos tensos nas nossas vidas, e isso indifere a N fatores. O meu caso foram situações traumáticas que eu passei no relacionamento anterior, foram situações que eu passei com colegas que eu achava que eram amigos, que eram pessoas que andavam lado a lado, de coisas que no meu trabalho sofri algumas coisas, passei por um processo e, enfim, tudo isso andou somatizando, que a gente chama de psicossomático, e acabou desencadeando aí a depressão. Vivi com pessoas que, de certa forma, estavam passando praticamente pelo mesmo processo que eu estava passando, jovens dentro da igreja, que era nítido, eu via na pessoa, mas eu mesma não conseguia me enxergar, eu mesma não conseguia ver que eu também estava passando por isso. E muitas vezes esse meu jeito de querer ajudar, de querer conversar, de querer entender e auxiliar, eu esquecia de mim mesma, esquecia de olhar para mim mesma e olhava para o próximo e tentava ajudar o próximo, até o dia que eu percebi que eu também vivia aquilo, que eu também estava passando por aquilo, Como diz o louvor que vocês estão ouvindo aqui de fundo, eu quero ser curado e ajudar a curar também. E na verdade eu não estava curada, eu estava querendo curar pessoas, mas eu não estava curada. A depressão ela veio e cada vez mais o isolamento social foi sendo notório, começando pelo meu trabalho. Colegas de trabalho começaram a perceber que eu já não tomava mais café com eles, eu me isolava, já não queria estar mais em conversas, eu já era muda, eu entrava no meu trabalho, fazia meu papel, falava somente com os pacientes, passava o que era necessário para a enfermeira e vivia assim, chegava, muda,
saía calada, não tinha assunto, era o tempo todo focado em um aparelho celular, né, num mundo em que eu mesma criei para aquele momento e não me libertava daquilo. E as coisas foram se agravando. Passei por momentos onde tinha coisas que ainda me sustentava, tá no meio ainda da sociedade, vivendo coisas que eu falava, tudo aquilo que me fazia prender a atenção, que me fazia fazer algo para despertar isso, eu fazia. Só que chegou um momento que já não dava mais. E nisso a depressão veio, a tristeza veio, o isolamento social veio, pensamentos ruins vieram. E assim, gente, quando vem esses pensamentos, é onde a situação complica bastante. É onde a gente se sente só, é onde a gente se sente isolado. Estamos no meio de uma multidão, mas nos sentimos sozinhos. Muitas vezes dentro de casa, pensei em toda a trajetória, tudo que passei, e em algumas coisas eu pensava, poderia ter sido diferente, eu poderia ter agido diferente, e isso martelava sempre na minha cabeça. E quando eu digo assim, não está voltado a erros, porque todos nós erramos na vida, todos nós passamos por situações que às vezes nós tropeçamos na vida, mas também pensamos, será que se eu tivesse feito de uma forma diferente, talvez não seria melhor? Até a gente entender que no meio de muitas coisas, tem coisas que não dependem só de você, mas que depende também de outras pessoas, depende do meio que você vive, depende das pessoas que andam ao teu redor. E muitas vezes a gente nos culpa, como eu falei, a pessoa que chega a tentar o suicídio, muitas vezes ela desvaloriza as coisas positivas, que era o que já estava passando a acontecer comigo. Tudo aquilo que eu tinha de positivo, tudo aquilo que eu tinha de qualidade, eu já não enxergava. E os monstros que eram criados dentro de mim, com coisas pequenas, coisas de infância, coisas no decorrer, pensamentos, falas de pessoas, elas começavam a ficar cada vez mais fortes dentro de mim. Eu lembro que aconteceu uma situação comigo, que essa situação me deixou assim extremamente triste, extremamente angustiada, de uma maneira que para mim eu já não via mais saída. Eu fui para minha casa, pensei em pegar a faca e me matar. Nesse dia, o meu esposo, que não era meu esposo, não era meu namorado, que era o meu pastor, era o meu anjo, chegou junto com um outro obreiro da casa do Senhor e tocou a campainha. Era um dia de Santa Ceia. Eu fui para minha casa para tirar a minha vida. E eles não saíram da porta enquanto eu não descesse. Ligaram, me chamaram para descer. O tempo foi passando, eles conseguiram me convencer e eu consegui sair dessa cena. Depois aconteceram as mutilações. Eu me automutilava. Vinha pensamentos, vinha a forma como eu me sentia e como a Gillette que eu tinha comprado numa perfumaria. Eu me automutilava. Praticamente meu braço inteiro. Hoje eu não tenho tanto a cicatriz, mas eu tenho ainda uma foto. Aí você pergunta, por que guardou a foto? É uma foto que foi retirada pelo próprio Gil, que estava tentando me ajudar na época, para tentar, de certa forma, anunciar e mostrar para minha enfermeira onde eu trabalhava, para saber do jeito que eu estava, a forma que eu estava, porque eu mesma não me entregava. Eu passei a trabalhar de blusas de manga longa, passei a trabalhar de formas de que ninguém pudesse ver aquilo, porque eu estava sofrendo aquilo, eu estava vivendo aquilo. E chegou um ponto na minha vida que me mutilar já era um prazer, já era algo que me trazia já era algo que me trazia prazer, gozo naquilo. Eu, quando fazia isso, sentia a sensação de alívio, sentia a sensação de que todos os meus problemas estavam resolvendo ali. Me autopunia e falava assim comigo, isso aqui está sendo feito mesmo por conta disso.
né? Então, gente, depressão é algo muito sério. Não é porque ela quer. Não adianta ela, e ela não divide. Não adianta a pessoa chegar e falar que é frescura, porque não é. Às vezes a gente quer sair e não consegue. A gente já não tem força, vem uma fadiga, um cansaço. Parece que você não tem forças para fazer aquilo que você passa a fazer no seu dia a dia. Os gostos, as vontades, os desejos já não são mais os mesmos. Um dia eu cheguei na minha casa pela segunda vez e disse: é hoje que eu vou tirar a minha vida. Nesse dia, eu lembro como hoje, uma colega que eu não tinha contato, não conversava assim direto, foi uma pessoa que passou muito rápido na igreja onde eu congreguei. O nome dela se chama Vivian. Ela me mandou um vídeo a qual ele dizia: respira. É do Samuel Mariano. E aquilo entrou na minha alma, entrou no meu coração. E cada vez que eu ouvia aquele hino, cada vez mais que eu ouvia aquele louvor, era o que me encorajava a continuar ainda respirando. Pensei no meu pai, pensei na minha mãe e pensei, eles não merecem isso. Como seria a vida deles? Como seria a dor do meu pai e da minha mãe se soubesse que eu tirei a minha vida? Então eu respirei e não tirei a minha vida ali. Foi a única coisa que de certa forma me acalmou. Passei por várias situações com meu esposo, que na época esteve ao meu lado. Eu tenho um corte, gente, na minha barriga, próximo aqui nessa região, que por segundos que o Gil chegasse um pouco mais tarde, eu teria me matado. Chegou a entrar um tanto assim da faca. Quando eu fiz isso aqui, ele segurou a minha mão e entrou. 1 centímetro, deve ter dado 1,2 centímetros, não foi muito. E ele conseguiu salvar a minha vida ali. Pensamentos que só a gente entende. Situações que batem, que só nós sabemos. E que ninguém vai conseguir entender. Por isso que eu falo, valoriza quem tá do lado. Tenta identificar. Tenta ver. Hoje eu não estaria aqui para contar o que eu passei neste vídeo para você. Porque por várias vezes o Senhor não permitiu. Primeiro usando a vida do Gil e de um obreiro chamado Cássio. Segundo, por conta de um louvor que a Vivian tinha acabado de me enviar. E terceiro, porque esse anjo, que hoje é meu esposo, impediu no ato em que de fato eu estava prestes a fazer. Queria deixar para vocês uma reflexão. O suicida, ele não quer se matar. Muitas vezes é que ele encontra o único meio para tirar aquela dor que ele sente daquele momento. Então eu digo para você, valorize as pessoas que estão ao seu lado. Dê atenção, dê importância. Não acho que seja frescura ou uma forma de chamar a atenção. Planos foram feitos vários. Fui para a internet, pesquisei como me suicidar no enforcamento, remédios que poderiam me matar. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, valoriza
Procura ter empatia. Procura se colocar no lugar do outro. Diz pra ele o quanto ele é importante pra você. Não venha com frases prontas. Não é disso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que nos entenda e que queira nos ajudar. Eu quero ficar aqui com uma mensagem dada para cada um de vocês. Vocês que passaram por isso, se curem para ajudar a curar alguém. Seja luz na vida de alguém. Viva como precisa ser vivido.